No vídeo de hoje eu vou contar a história do vestido de noiva. Sabia que ele nem sempre foi branco e que existiam tradições onde as noivas casavam até mesmo de preto? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar essa história. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Vitória, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu trago curiosidades sobre moda, e no vídeo de hoje eu vou contar a história do vestido de noiva. O vestido de noiva branco, rendado, tradicional, nem sempre foi considerado o padrão, utilizado pelas noivas no casamento. Na verdade, esse modelo de vestido foi influenciado pela Rainha Vitória, que utilizou um vestido branco e rendado para casar com o príncipe Albert em 1840, o branco então simbolizando a pureza e a virgindade. A partir daí, ela começou a influenciar outras mulheres da época, normalmente mulheres da aristocracia, mulheres que possuíam um alto poder aquisitivo, até porque nessa época era muito difícil uma mulher mandar produzir um vestido próprio para o casamento. Normalmente, as noivas elas casavam utilizando o seu melhor vestido. Outro hábito comum da época eram as mulheres reutilizarem o vestido depois do casamento. Até mesmo a Rainha Vitória acabou reutilizando o vestido, aproveitando o tecido então para fazer mantos reais. Até o início do século XX, então, era muito difícil as mulheres mandarem produzir um vestido específico para o casamento. Nessa época, então, muitas mulheres casavam com seu melhor vestido. E existia até mesmo uma tradição na Alemanha onde as mulheres normalmente se casavam de preto, porque casar com um vestido branco ou com um vestido de uma cor clara era muito difícil de cuidar e de manter, o vestido ao longo da vida. Então, optando pela cor preta, era mais fácil do vestido durar por mais tempo e elas poderem utilizar ele, então, em todas as ocasiões formais. Então, essa tradição ela começou como uma forma de protesto das noivas por causa de uma lei que permitia que o senhor feudal dormisse com a noiva do seu vassalo, o que é um total absurdo. E as noivas dessa época, então, elas já começaram a se impor através da cor da roupa, da cor do vestido de noiva que elas escolheram, como se elas estivessem casando de luto, em protesto por causa disso. Então, mesmo depois dessa lei ter sido extinta, essa tradição ela se manteve por uma questão econômica, que era muito mais viável, as noivas elas terem um único vestido, que seria um vestido preto, para durar pro resto da vida e ser utilizado em todas as ocasiões mais formais. Até os anos 1950, então, era comum as noivas reutilizarem o vestido que elas usavam no casamento, aproveitando eles, então, em outras ocasiões mais formais. Só a partir daí que começou o costume que existe hoje, da noiva mandar produzir um vestido próprio para o casamento e não usar mais ele. Só usar realmente na ocasião da cerimônia. Então, a nossa relação com o vestido de noiva foi mudando ao longo dos anos, assim como a silhueta. Até o início do século XX, era comum as mulheres utilizarem vestidos então super volumosos, com espartilho bem estruturados, normalmente produzidos pelo estilista Charles Worth, aquelas mulheres que tinham um alto poder aquisitivo. Mas em 1920, essa silhueta começou a mudar. A silhueta feminina, então, ela sofre uma mudança bem drástica na década de 20, influenciada pela estilista Chanel, principalmente. E nessa época, então, a Chanel ela apresenta uma coleção de vestidos de noiva com uma silhueta bem mais simples, que começa a se popularizar entre as noivas. Mais tarde, em 1930, começam a se popularizar os vestidos brancos entre as noivas, normalmente com um caimento mais elegante, leve, um vestido longo. Essa popularização se deve principalmente por causa do avanço da fotografia. Nessa época, a fotografia, então, começa a se tornar mais popular, mais acessível, e as fotos de celebridades usando esses vestidos começam a se espalhar rapidamente pelo mundo. Outra coisa também que surge nessa época são as revistas de moda. Em 1934 surgiu então a primeira revista dedicada a noivas, que mais tarde virou a revista Brides. A gente pode ver então uma forte influência da mídia sobre os vestidos de noiva a partir dos anos 30. Esses vestidos mais glamurosos vão se manter até o início da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, a gente tem também uma grande mudança nos vestidos de noiva. Normalmente, as noivas optavam, então, por se casar com um conjunto, e não um vestido, como
uma jaqueta e uma saia, principalmente por causa da situação em que o mundo estava vivendo e também pela escassez de matéria-prima. Algumas noivas também nessa época acabavam produzindo seus próprios vestidos com os materiais que elas encontravam, que elas tinham acesso, muitas vezes reaproveitando a seda de paraquedas. Mas em 1945, os vestidos de noiva estruturados, com espartilho, com bastante volume, voltam, influenciados pelo New Look do Dior. Esses vestidos mais clássicos, mais tradicionais, eles vão se manter então como padrão dos vestidos de noiva até os anos 60, no momento em que a moda e o mundo também está passando por muitas mudanças influenciadas pelo movimento hippie. A partir daí, então, os vestidos de noiva também sofrem essas mudanças e acabam trazendo uma silhueta bem mais leve. Já nos anos 70, o vestido volta a ter um corte mais tradicional, mas com caimento super esvoaçante, que permitisse com que as noivas dançassem e aproveitassem a festa a noite inteira, sendo influenciadas pelo movimento disco. Nos anos 80, o que predominava era o maximalismo. Os vestidos grandes, volumosos, com mangas bufantes, muito influenciados também pelo vestido da Lady Di. Mas essa silhueta clássica e volumosa vai cair em desuso nos anos 90, onde surge então uma estética mais minimalista, em contraponto ao maximalismo da década anterior. Nessa época, a Vera Wang, que é uma referência em vestidos de noiva no mundo, acaba lançando uma coleção de vestidos bem mais minimalistas e simples, que acabam se popularizando e virando então a referência naquele momento. Para finalizar então essa linha do tempo do vestido de noiva, atualmente existem diversos tipos de silhuetas e tecidos e materiais utilizados nos vestidos de noiva. Normalmente eles variam conforme o tipo de cerimônia, porque hoje em dia também a gente não encontra mais somente aquelas cerimônias tradicionais, existem diversos tipos de casamento em diversos lugares. Então os vestidos eles acabaram se adequando ao estilo dos noivos, ao estilo da cerimônia. E muitas vezes influenciados por esses vestidos de décadas atrás. Outra coisa que vem se tornando comum são noivas utilizando vestidos que pertenceram às suas mães, às suas avós e fazendo esse resgate do passado, algumas vezes adaptando então os vestidos, reformando esses vestidos para serem utilizados nos dias de hoje. Então, esse foi o vídeo sobre a história do vestido de noiva. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa o like, assim eu posso produzir mais conteúdo nesse estilo. E não te esquece de te inscrever no canal para continuar recebendo vídeos sobre moda toda semana. Um beijo e até o próximo vídeo!